Hoje, nesse vídeo, a gente vai mostrar para vocês a crioscopia e a osmoscopia. Vamos começar a crioscopia analisando o gráfico. Só observe aqui esse gráfico aqui, eu estou analisando. Nessa primeira parte do gráfico aqui, o efeito é crioscópico. Então, observe que a temperatura de congelamento do solvente em solução, ou seja, da solução, é menor do que do solvente puro. Isso ocorre por quê? Porque, de fato, quando você adiciona o soluto não volátil, você vai dificultar o congelamento. Então, essa temperatura vai ser menor, vai ser mais difícil você atingir essa temperatura. Vamos ver o que diz a lei de Raoult. Abaixamento do ponto de congelamento, congelação de um sólido líquido, de um líquido pela dissolução de uma substância qualquer, dando uma solução molecular, é diretamente proporcional à concentração da solução em mol por quilograma, ou seja, ΔTc igual a Kc vezes a concentração molar. ΔTc é abaixamento da temperatura de congelação, Kc é a constante criométrica ou crioscópica. Como é que você calcula? Kc é R, T, que é a temperatura do solvente puro ao quadrado, dividido por 1000 LV. O que é LV? LV é o calor latente de fusão do solvente, que é dado em caloria por mol. O que é o R? A constante dos gases perfeitos, 2 calorias por mol vezes Kelvin. Certo? E esse ΔTc0 é a temperatura de congelação do solvente puro, que é em Kelvin, que aqui que eu tinha mostrado para você. Então, KCRTC0 elevado ao quadrado, 1000 LV. Vamos ver um exemplo. Seguindo os passos do químico francês François-Marie Raoult, que pesquisou sobre o efeito criométrico nas soluções, um estudante de química dissolveu 90 gramas de glicose, CCH2O6, em 400 gramas de água e aqueceu o conjunto. Sabendo que o Kc da água é 1,86 calorias por mol, qual foi a temperatura inicial de congelamento por ele encontrado depois de algum tempo? Dadas a massa da glicose, massa molar 180 gramas por mol, a massa molar da água 18 gramas por mol. Aí tem 2,20 graus Celsius, 2,72 graus Celsius, 7,22 graus Celsius e 2,27 graus Celsius. Vamos ver o cálculo. Ele diz que os dados fornecidos são 90 gramas de soluto, 400 gramas de solvente, a P2 é 55,3 miligramas, milímetro de mercúrio, desculpe, M1 180 gramas por mol, M2 18 gramas por mol, o Kc 1,86 graus Celsius por mol, o ΔTc, que é a variação da noção molecular, o cálculo ΔTc com a fórmula ΔTc Kc M1 grande sobre M2. Que eu tenho esses dados tudinho, ó. Eu tenho Kc, que é 1,86, certo? Vezes, ó, tá aqui, ó, Kc 1,86, vezes a massa molar, vezes a massa do soluto, que é 90, e pela massa molar do soluto, que é 180, vezes 0,4 kg, que é a massa do solvente, que é 400 gramas, tá bem aqui, 400 gramas, de por 1004. Quando você faz essas continhas, você chega a 2,72 graus Celsius. Ou seja, a variação de temperatura foi de quanto? De 2,72 graus Celsius. Exercício, vocês acessem isso aqui para resolver alguns exercícios que eu deixei para vocês sobre esse assunto. Vamos para frente. A osmometria. Quem reza as leis de Van 't Hoff? Então, o fenômeno da osmose. O que é a osmose? Você tem aqui a água, que tem as moléculas do soluto, tá certo? E a água ela vai passando pela membrana semipermeável. Isso é um fenômeno natural chamado osmose. A água passa para o outro lado, ou seja, passa para o lado que tem a maior concentração. Ó. Aqui está concentrado, aqui está o solvente puro. Aí ele passa para o lado de lá, vai passando na molécula até tornar o meio quase que concentração igual. Você vai diluir essa solução através do que? Através da água passando, o solvente passando através da membrana semipermeável. Isso é chamado de osmose. Como é que ocorre a osmose na química? Analisando quimicamente. Você tem a solução que dissolve, tá certo? O soluto é o material que está dissolvido. Vamos ver bem aqui. No caso aqui eu tenho uma solução hipotônica. Por que essa solução aqui que está em azul é hipotônica em relação a essa? Porque ela está menos concentrada do que essa solução que está em amarelo. A solução que está em verde aqui na solução isotônica, a mesma quantidade de soluto que tem de um lado, é a mesma quantidade de soluto que tem do outro. Então ela está na mesma concentração. E a solução hipertônica, essa verde, tem maior quantidade de soluto em relação à solução que está à minha direita, seria essa amarelinha, essa amarela, esse creme, o marrom, como quero dizer. Então, solução hipotônica tem pouco soluto,
solução isotônica, quantidade igual, solução hipertônica, muito solúvel. Então, na química, a expressão que a gente chama de osmose é quando você compara a quantidade de soluto de uma solução com a outra, ou seja, menor concentrada, menos concentrada, mais concentrada, concentração igual, e aqui a concentração muito maior do que a do outro. Isso aqui na química a gente chama de osmose. Bom, o que diz a primeira lei de Van 't Hoff? Em temperatura constante, a pressão osmótica π é diretamente proporcional à molaridade da solução. Π proporcional à molaridade. O que é essa pressão osmótica? Vamos entender o que é essa pressão osmótica. Imagina que eu tenho água pura aqui no sistema, que tem uma solução de glicose. Normalmente, o fluxo osmótico é da água pura para a glicose. O que é a pressão osmótica? A pressão que você vai aplicar ao sistema para haver a inversão osmótica, ou seja, para modificar o fluxo do líquido. Tá certo? Ou seja, se o líquido era da esquerda para a direita, ele vai ser da direita para a esquerda. E isso é que a gente chama de pressão osmótica, ela vai modificar esse fluxo. Então, eu tenho que aplicar uma pressão. Na primeira lei, o que é que me garante? Que essa pressão é proporcional à concentração molar, desde que eu tenha a pressão, em temperatura constante, a pressão osmótica π é diretamente proporcional à molaridade da solução. A segunda lei me garante o quê? Em molaridade constante, a pressão osmótica π é diretamente proporcional à temperatura absoluta da solução. Então, π é proporcional a T. Ora, se eu tenho a mesma variável π, que é pressão osmótica, proporcional à concentração molar, proporcional à temperatura absoluta, eu posso dizer que π é proporcional ao produto das duas. Para que se transforme na igualdade, matematicamente tem que botar uma constante. Colocou-se a constante K. Então ficou π igual a K, M, T. Esse M é a concentração molar. Como eu sei que concentração molar é N sobre V, de modo absoluto sobre o volume da solução, eu fico que πV é igual a KNT. Ora, que é N? π, pressão osmótica. O que é V? Volume da solução. K, que é igual a R, constante universal. N é a quantidade de matéria e T é a temperatura absoluta. Vamos ver um exemplo. Eventualmente, a solução 0,3 molar de glicose é utilizada em injeção intravenosa, pois tem pressão osmótica próxima à do sangue. Qual é a pressão osmótica na atmosfera da referida solução a 37 graus Celsius? Dados. Ele diz que a resposta é D, 7,63. Dados. Polaridade 0,30 mol por litro. A constante 0,02 atm litro Kelvin mol. Temperatura 37 graus Celsius dá 310 Kelvin, somando com 273. Aplicando esses valores na fórmula da pressão osmótica para a solução molecular, tem π mRT. Então tem a concentração molar 0,30. Quanto é o R? 0,082. Enquanto a temperatura 310. Então, π dá aproximadamente 7,63 atm. Por que esse R mudou bem aqui? Quem estudou exatamente gases ideais sabe por que a temperatura, por que o valor do R mudou, é porque a pressão vai sair em atm. Tá certo? A pressão está saindo em atm, por isso que houve a mudança do valor do R, mas ele é constante. Aqui eu tenho os exercícios para vocês, para vocês acessarem. Tá certo? Esse é o URL e adquirir os exercícios para fazer. Vamos ver o que é o fator de Van 't Hoff. Por que eu vou falar do fator de Van 't Hoff? Porque eu preciso falar de soluções iônicas. Como é que é o comportamento de soluções iônicas em relação às propriedades coligativas? O fator de Van 't Hoff é um código matemático de correção e foi proposto pelo físico e químico holandês Jacobus Henricus Van 't Hoff, com o intuito de corrigir o número de partículas de espécie em um soluto, de um soluto em um solvente. Essa correção do número de partículas é importante porque a quantidade de soluto no solvente determina a intensidade do efeito ou a propriedade coligativa, no caso a tomoscopia, a boloscopia, a acroscopia ou a osmoscopia. Assim, quanto maior o número de partículas, maior o efeito. Para representar esse fator de Van 't Hoff utilizou a letra I, a qual inicia uma expressão matemática que leva em consideração o grau de ionização e dissociação, que é o alfa, e o número de mol de cada íon liberado na dissolução em água. Esse que é o Q. Então, I é igual a 1 mais alfa, que multiplica Q menos 1. Imagina aqui o exemplo do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico está ionizado. A presença de água, duas cargas positivas e uma carga negativa. Então, qual é o valor do Q? O Q é igual a 3. Então,
I igual a 1 mais alfa Q menos 1 para soluções iônicas. E I é igual a 1 para soluções moleculares. Isso significa o quê? Quando é a solução molecular com alfa é zero. Ó, o I é o fator de Van 't Hoff, alfa é o grau de ionização e dissociação, o Q é o total de íons liberado. Observação. Para ácido, o Q é o número de H mais 1. Vamos voltar bem aqui. Quantos H tem aqui? 2. Se eu botar 2 mais 1 dá 3, que é exatamente o número de partículas que eu tenho lá. Ó. 2 mais 1, 3. Então eu posso usar esse artifício de somar o total de cargas positivas mais 1, que dá o valor do Q. Vamos ver um exemplo. Na dissociação do Al2SO4,3, há uma concentração de 70%, como é um sal, Q é igual a 5. Então, ele quer saber o valor do I. Então, ele disse que a chamada ionização e dissociação foi de 70%, que ele usou a palavra errada. Na verdade, é dissociação de 70%. Então, como o Q é 5? Como é que o Q é 5? Aqui não tem 2 alumínio, carga positiva. Não tem 3 sulfato, carga negativa. Então, 2 mais 3 dá 5. Então, o Q é igual a 5. Então, tá aqui, ó. 2Al mais 3SO4. Então, ó, o I é 1 mais 70% é 0,7 dividido por 100. 5 menos 4. 5 menos 1 dá 4. 4 vezes 0,7 mais 1, o total dá o quê? 3,8. Então, seria a correção seria 3,8. Como é que a gente faz nas propriedades coligativas em soluções iônicas? Todos os efeitos coligativos para as soluções iônicas, cada expressão é multiplicada pelo fator de Van 't Hoff. Ó, presta atenção, eu tenho efeito coligativo molecular, certo? E tem um efeito coligativo para a solução iônica. No caso aqui que eu estou vendo é o seguinte, ó. No caso que eu estou vendo aqui, ó. Solução iônica, ΔP sobre P0, que é a tonoscopia, multiplica por I. A ebullioscopia, multiplica por I. A crioscopia, multiplica por I, para soluções iônicas. A pressão osmótica, multiplica por I. Vamos dar um exemplo. Imagina que eu tivesse uma solução molecular, tá certo? Solução molecular de glicose, onde eu tenho a concentração 1 mol por litro. E eu tivesse uma mesma solução na concentração de 1 mol por litro do ácido sulfúrico. Ora, se eu pego a solução molecular de glicose, eu só tenho 1 mol daquela solução. Se eu pego o ácido sulfúrico, eu tenho, na realidade, 3 mol. Tenho 2 mol de H+, e tenho 1 mol de SO4. Então, quantas partículas eu tenho a mais? Lá eu tenho 6 vezes 10 a 23 partículas, e aqui eu tenho 3 vezes 6 vezes 10 a 23, ou seja, eu tenho 18 vezes 10 a 23 partículas. Então, o número de partículas aqui é maior 3 vezes. Então, o efeito coligativo no caso do ácido sulfúrico, se eu vou comparar com a glicose, na mesma concentração, ele é 3 vezes maior. Por isso que é importante você fazer a ionização e a dissociação, e como nem sempre a dissociação e a ionização é 100%, você vai ter que usar o fator de Van 't Hoff, que é exatamente o I, usando a expressão 1 mais alfa, que multiplica Q menos 1. Com essa expressão aqui, eu consigo calcular a quantidade de partículas, ou seja, a correção pela quantidade de partículas e o grau de ionização e dissociação daquela espécie em água, seja do ácido, ou de uma base, ou de um sal. Então, esse I vai exatamente multiplicar cada expressão, tá certo? Cada expressão na solução iônica para tonometria, criometria, osmoscopia e tonometria. Ora, se eu citei aquele exemplo de você ter uma solução de glicose, de concentração 1 mol por litro, e ter uma solução de ácido sulfúrico, concentração 1 mol por litro, o efeito coligativo na solução de ácido sulfúrico é 3 vezes maior. Isso significa o quê? Que eu vou ter temperatura de ebulição, o caso, temperatura de ebulição, a pressão osmótica, tá certo? Tudo multiplicado por 3. Os efeitos serão triplicados, porque o número de partículas é maior 3 vezes na mesma concentração. Simplesmente porque eu tenho levado em consideração, certo? Que houve uma ionização ou dissociação e o grau de ionização ou grau de dissociação. Gente,
eu tenho para vocês exercício para prática negativa. Eu quero que você acesse esse site aqui para obter essas questões e resolva, por favor. Um abraço a todos.